Ouvido leitor audiolivros. Série Sagradas Escrituras. Carta de São Tiago. Extraída da Bíblia Sagrada, Edições Paulinas. Traduzida da Vulgata e anotada pelo Padre Matos Soares. 7ª edição, São Paulo, 1975. Esta leitura é realizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em 9 de junho de 2021. Carta de São Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por um motivo da maior alegria para vós as várias tribulações que caem sobre vós, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência faz obras perfeitas, a fim de que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas peça-a com fé, sem nada hesitar, porque aquele que hesita é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada de uma parte para outra pelo vento. Não pense, pois, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de espírito duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Ora, o irmão que é de condição baixa, glorie-se da sua exaltação. Pelo contrário, o rico, da sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva, porque, assim como o sol rompeu ardente, e a erva secou, e a flor caiu, e perdeu a gala do seu aspecto, assim também murchará o rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando é tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não é tentador de coisas más, e Ele não tenta ninguém. Mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Depois, a concupiscência, quando concebeu, dá à luz o pecado, e o pecado, quando tiver sido consumado, gera a morte. Não queirais, pois, enganar-vos, irmãos meus muito amados. Toda a dádiva excelente e todo o dom perfeito vem do alto e descende do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude. Porque por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Vós o sabeis, meus diletíssimos irmãos, e assim todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Pelo que, renunciando a toda impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar as vossas almas. Sede, pois, fazedores da palavra e não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não fazedor, este será comparado a um homem que contempla num espelho
o seu rosto natural, porque considerou-se, tendo-se retirado, logo esqueceu como era. Mas quem fixar a sua vista na doutrina do Evangelho, que é a lei perfeita da liberdade, e perseverar nela, não sendo ouvinte esquecediço, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém, pois, julga que é religioso, não refreando a sua língua, mas seduzindo o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se cada um puro da corrupção deste século. Capítulo 2. Meus irmãos, não queirais conciliar a fé do glorioso nosso Senhor Jesus Cristo com a acepção de pessoas. Porque, se entrar na vossa assembleia um homem que tenha anel de ouro e vestido precioso, e entrar também um pobre com vestido vil, e atenderdes ao que está vestido magnificamente e lhe disserdes: tu, senta-te aqui neste lugar de honra, e ao pobre disserdes: tu, deixa-te estar aí de pé, ou senta-te aqui abaixo do estrado de meus pés, porventura não fazeis distinção dentro de vós mesmos, e não sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus irmãos diletíssimos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos que vos oprimem com prepotência e que não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome de Cristo com que vós fostes chamados? Se vós, contudo, cumpris a lei real, segundo dizem as Escrituras na seguinte passagem: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis a acepção de pessoas, cometeis um pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que tiver observado toda a lei e faltar num só ponto, tornou-se réu de ter violado todos os outros pontos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, porém matares, és transgressor da lei. Falai, pois, de tal sorte e de tal sorte procedei, como estando para ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa do juízo. Que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura poderá salvá-lo tal fé? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, porém não lhes derdes as coisas necessárias ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Poderá mesmo alguém dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e tremem. Mas
Queres tu saber, ó homem vão, como a fé sem obras é morta? Abraão, nosso pai, não foi ele justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Tu vês que a fé cooperava com as suas obras e que a fé foi consumada por meio das obras. E cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e lhe foi imputada a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente? Do mesmo modo, também Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, recebendo os mensageiros enviados por Josué e fazendo-os sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Capítulo 3. Não queirais, irmãos meus, fazer-vos muitos de vós mestres, sabendo que vos expondes a um juízo mais severo. Porque todos nós pecamos em muitas coisas. Se alguém não peca em qualquer palavra, este pode-se dizer que é um homem perfeito, capaz de suster com freio todo o corpo, com as suas paixões. Com efeito, quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, ainda que sejam grandes e se achem agitadas de ventos impetuosos, com um pequeno leme se voltam para onde quiser o impulso do que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Vede como um pouco de fogo incendeia um grande bosque. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A figura está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama com o fogo das paixões a roda do nosso viver, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Porque todas as espécies de animárias, de aves e de répteis e de outros animais se domam, têm sido domadas pela natureza humana. Porém, a língua nenhum homem a pode domar. É um mal que torna o homem inquieto, está cheio de veneno mortífero. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que isto assim seja. Porventura uma fonte lança pela mesma bica água doce e amargosa? Porventura, irmãos meus, pode a figueira dar uvas ou a videira figos? Assim, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem é entre vós sábio e inteligente? Mostre, mediante uma boa vida, as suas obras feitas com mansidão própria da sabedoria. Mas, se tendes um zelo amargo e contendas em vossos corações, não vos glorieis, nem sejais mentirosos contra a verdade, porque esta não é uma sabedoria que venha do alto, mas terrena, carnal, diabólica. Porque onde há tal ciúme e contenda, aí há também inconstância e toda a obra má. A sabedoria, porém, que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, modesta, condescendente, cedendo aos conselhos dos bons, cheia de misericórdia e de bons frutos, não critica, não é dissimulada. Ora, o fruto da justiça
é semeado em paz por aqueles que praticam a paz. Capítulo 4. Donde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vêm elas das vossas concupiscências que combatem em vossos membros? Cobiçais e não tendes o que quereis. Matais em vosso coração, tendo aos outros ódio de morte, e invejais e não podeis alcançar. Litigais e fazeis guerra e não obtendes o que pretendeis, porque não pedis a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo deste século constitui-se inimigo de Deus. Porventura imaginais que a Escritura diz em vão: o Espírito que habita em vós ama-vos com ciúme? E dá à alma sua esposa maior graça, isto é, dons maiores do que aqueles que ela pode obter do mundo. Por isso, a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Sede, pois, sujeitos a Deus e resisti ao demônio, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai, pecadores, as mãos e purificai os corações, ó duplos de espírito. Senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não digais mal uns dos outros. O que diz mal de seu irmão, ou o que julga seu irmão, diz mal da lei e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz que pode perder e salvar. Mas quem és tu que julgas o próximo? E agora, atendei ao vosso proceder, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos àquela cidade e demorar-nos-emos lá 1 ano e comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. Vós que não sabeis o que sucederá amanhã. Efetivamente, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um instante e que em seguida se desvanece. Em vez de dizerdes: se o Senhor quiser, e se formos vivos, faremos esta ou aquela coisa. Mas vós, pelo contrário, elevai-vos na vossa soberba. Toda a presunção, tal como esta, é má. Aquele, pois, que conhece o bem que deve fazer e não o faz, peca. Capítulo 5. Eia, pois, ó ricos, chorai, soltai gritos por causa das misérias que virão sobre vós. As vossas riquezas apodreceram e os vossos vestidos foram comidos pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como um fogo. Juntastes para vós um tesouro de ira para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, o qual foi defraudado por vós, clama contra vós, e o clamor deles subiu até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, e em luxúrias cevastes os vossos corações como para o dia da imolação.
condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, tendo paciência até que receba o temporão e o serôdio. Sede, pois, pacientes também vós, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo no suportar os males e trabalhos, e na paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Vede que proclamamos bem-aventurados aqueles que sofreram. Vós ouvistes falar da paciência de Jó e vistes o fim do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Sobretudo, irmãos meus, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais outro qualquer juramento. Mas seja a vossa palavra sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está triste algum de vós? Faça oração. Está alegre? Cante salmos. Está entre vós algum enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. E, se estiver com pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes salvos, porque a oração fervorosa do justo pode muito. Elias era um homem sujeito ao sofrimento como nós, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se extraviar da verdade, e algum outro converter, saiba que aquele que reconduzir à verdade um pecador do erro do seu caminho, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Fim da carta de São Tiago.